episódio do podcast Vida Real. Por essa vocês não esperavam, né? Que, Carol, como assim? Pois é. É o seguinte, galera, vocês gostam de bastidores, né? Então, é isso. A gente ia fazer pessoalmente, não tava dando por questão de distância e tudo mais. Eu e a Beatriz somos mamães de 2 bebês aí, quase mocinhos já. E a nossa vida, enfim, é uma loucura. Mas ainda assim não vamos deixar com que esses pequenos, enfim, esses detalhes, né, da vida nos pararem com o nosso propósito. Então a Bia já entrou aqui, eu vou convidar ela online pra gente poder fazer o nosso segundo episódio do podcast Vida Real aqui no Instagram. Então hoje vai ser aqui, a gente vai disponibilizar lá no YouTube também, mas aqui é de primeira mão pra vocês, ó. Ela já chegou chegando. Aqui, ó, peraí, não tá aparecendo. Eu vou adicionar a Bia aqui. Olha lá. Isso, vai ter sempre obstáculos no caminho. A nossa escolha é se nós vamos deixar com que eles nos parem ou não. Eita, nós, vamos lá. Aí, deu certo. Aí, olha ela aí! Enfim, né, cara? Deu certo, finalmente! Várias tentativas, né? As vidas de mamãe super ocupada. Exato. E só a pessoa gosta de bastidores, né, gente? Só pra vocês terem uma noção. A gente tá aqui ajeitando milimetricamente os minutos para ajustar os cochilos das crianças agora depois do almoço. Então, assim, a Bia já colocou a Iris pra dormir lá, eu coloquei o Aaron pra dormir aqui, e a gente tava aqui, e aí, já tá indo dormir? Já tá indo? Então tá. Pra sincronizar e a gente conseguir realizar esse podcast. Vamos lá, que o tempo é escasso. É isso. É isso aí. Bom, gente, no episódio de hoje, né, que é o segundo episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre o propósito desse podcast. O porquê que realmente é tão importante para nós a gente continuar firme e forte nisso daqui, sabe? O porquê que de fato ele é tão forte na nossa vida. Ele tem um propósito do nosso coração e principalmente vindo direto do coração de Deus para as nossas vidas, né, Bia? Então a gente vai trazer um pouco mais aqui para vocês o porquê que a gente vai sim fazer questão de permanecer firme e forte, o que a gente vai trazer aqui e o que nós queremos ser caminho na vida de vocês, né? Então, vamos lá, Bia, como que começou, né, essa nossa ideia de ter esse podcast? Como que foi Então, para foi por você? acaso, pelas nossas conversas, foi no momento certo. A gente realmente pronta. E se fosse mais cedo, talvez não teria com tanta experiência, né? Com tanta bagagem que a gente tem hoje, que a gente pode passar para a mulher, né, da nossa idade, tudo isso. Com certeza. Eu acho que além da experiência, algo mais importante ainda é a maturidade do aprendizado pós-experiência, porque tem muitas pessoas que estão passando pelas mesmas experiências, só que quando a gente passa por uma experiência de dificuldade, por exemplo, mas enxergando só a dor, né, a gente acaba só reclamando e não vendo o valor de um aprendizado e de um crescimento que está por trás, né? Aham. E acho que esse é um dos maiores propósitos. Se a gente for parar para pensar, né, o que a gente mais cresce são os mais doloridos. Os meus, por exemplo, foram todos esses. Mais dificuldade, mais. E na hora a gente sofre, né? Mas quando a gente olha para trás, a gente foi um grande aprendizado. Vá para frente agora. Com certeza. E eu acho que esse é um dos maiores propósitos desse podcast, né, Bia? O nosso propósito em si é transformar as nossas dores em curas. E hoje, a dor, para mim, ela tem um significado completamente diferente. A dor, normalmente, a gente tem crescimento. A gente tem como a dor um significado de algo muito ruim que a gente não quer nem pensar. Mas quando a gente aceita que por trás da dor tem um crescimento, tem coisas positivas, né? A gente começa a olhar para ela de uma forma diferente e abraçá-la de fato, né? Então, tem uma frase, eu não sei se eu já te contei ela. Eu ouvi recentemente, sim, foi numa live, e eu nunca mais vou esquecer. Virou, tipo assim, uma chave agora automática, sabe? Uma resposta automática. A dor é a fraqueza indo embora. É total, é isso mesmo. Entendeu? Exatamente isso. Então, toda vez que eu tô assim, ontem mesmo, tava
tava grilada aqui com um monte de coisa assim acumulada. E aí quando a gente vai chegando nos nossos limites, que eles vão aparecer várias vezes, porque crescer é isso, né? Romper limites toda hora, o tempo todo, ou o máximo que nós pudermos, né? Então, quando eu começava, eu ficava, não vou ficar com dozinha de mim, porque eu tô aqui passando por essa situação aqui, sozinha, aparentemente não tem como ninguém me ajudar. Porque isso aqui, a dor que eu tô sentindo, é a fraqueza indo embora. Então, nisso, a gente toma uma coragem, né? E tem um versículo que fala, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Sim. Então, esse é um código que me ajuda a não ser frouxa nos momentos das minhas dores, sabe? A Não é ser forte e corajosa, né? não quer desistir, às vezes, quer reclamar, cair na vitimização. Ai, isso também, eu assim, é difícil para mim, mas não é uma solução que vai fazer a gente crescer, né? Não vai ser uma solução que vai fazer a gente ser a nossa melhor versão. A gente... Exatamente, Bia. Exato. E a gente sempre, assim, se juntava, né, depois de longas caminhadas distantes, vamos dizer, de experiências diferentes, distantes, depois que Deus juntou nossos caminhos, as nossas mentalidades, né, vamos dizer, a gente começou, né, a origem do podcast, para quem não lembra, foi exatamente de conversas nossas, que a Bia, com as dores dela, buscava crescimento e aprendizado, e eu, com as minhas dores, buscava também esse crescimento e aprendizado, e quando a gente se juntava, a gente compartilhava uma com a outra. E crescia duas vezes mais, né? Porque aí eu crescia com o aprendizado dela também, e ela com o meu. É, Então, inteligente. e as nossas experiências mais ou menos no mesmo momento. Então, eu vejo muito Deus nisso. Com certeza, com certeza. É um propósito que antes de nascer no nosso coração, de fato, foi criado no coração de Deus, né? E agora, um pouco da nossa história, né? Falar sobre como que a gente decidiu, né? Buscar essa melhor versão que a gente fala tanto, né? Será que Como que foi pra você, Bia? Assim, como que você, sim, teve a famosa virada de chave que as pessoas falam, né? Gente, virada de chave não é um momento onde tudo na sua vida vai mudar, tá? Muita gente acha que a virada de chave é o toque da varinha de condão que vai resolver todos os problemas. Não é isso. É um momento provavelmente marcado por uma dor, né? Muito forte. E essa dor que vai fazer, não, já chega. É o seu acordar. sim, Quando foi o seu despertar? eu acho que desde muito nova eu sempre busquei a bem mentalmente, psicologicamente, sempre busquei pela verdade, vamos dizer assim, pensamentos buscando sobre me autoconhecer melhor, sabe? Sempre busquei uma não foi sempre no bom lugar, né? No lugar certo, foi sempre no lugar certo. Então, os momentos que eu percebi que eu mais precisava de ajuda foi os onde eu tive mais dor. Eu tinha até escrevido aqui, e principalmente em relacionamento e na maternidade. Então, quando eu e o a gente começou a estudar, a gente teve problemas. Eu percebi que, tipo, eu precisava de ajuda para ser melhor esposa, na maternidade para ser uma melhor mãe. Porque todos nós carregamos traumas, todos nós temos problemas e a gente precisa resolver, né? Então eu sempre tive essa sede por melhorar, por sempre ser uma pessoa melhor. E foi nos momentos de dores que eu percebi que, tipo, eu preciso mudar o meu jeito de viver, de enfrentar as desafios. Foi assim. Top. E sabe o que você falando, eu tava pensando aqui, né? Uma das coisas que mais nos trava nas nossas próprias dores, provavelmente são os sentimentos nossos, que a gente também tem que lutar contra, né? Nós mesmos. Então, por exemplo, muitas das vezes a gente quer buscar um crescimento, mas sozinha, na força do próprio braço, e às vezes a gente precisa de ajuda, né? E às vezes pode vir a Iris. Eles acordou.
Galera, o tempo aqui do podcast, ele é determinado pelas nossas crianças. Pode ir lá. Eu vou lá, Carol. Mas como que a gente. Ó, já cheguei. Já chegou aí? Acho que ela fica um pouquinho com você. Ela não vai deixar eu falar, não. Não. Ui, amor. Ai, nenenzinha da titia. É vida real. Eu acho que também o próprio nome, né? O próprio nome do podcast, ele é exatamente isso. É vida real de realidade e vida real de realeza, gente. Porque existe uma grandiosidade muito grande nesses detalhes, talvez nessas coisas, esses fatores ordinários da vida que a gente acha que é ordinários, né? Que são fundamentais. E é isso. Eu acho que isso que a gente também cresceu muito nisso, né, Bia? Nos tornando mães, tendo os nossos filhos, a gente começa a entender ainda mais o amor de Deus por nós como filhas, o cuidado de Deus. E eu acho que também, antes a gente tinha muito tempo. Antes a gente tinha muito tempo. Porque eu acho que ela vai querer dormir de novo. Quer ir lá e tentar voltar daqui a pouco? Tá. Se eu não voltar. Tá. Beleza, Bia. Com Deus. Com Deus também. Até daqui a pouco, se Deus quiser. E é isso, galera. Vida real. Isso é vida real de verdade. Entendeu? Se não é assim, não vai. E na sua vida é da mesma forma. Entenda que tem hora que só tem que ir. Do jeito que der, do jeito que for, mas vai. Entendeu? Olha a Adri aqui compartilhar algo precioso com a gente, ó. Eu sempre falava pra mim mesmo, seja você mesma, né? Seja você. Mas depois de um momento secreto com Deus, ele me disse, seja eu, como eu, né, no caso. Porque ser você não tem nada a ver com o meu propósito. Uau. E essa veio direto pra mim também. Sabe que hoje eu tava refletindo muito sobre isso, porque uma das coisas que a gente precisa trabalhar em nós mesmos, e a gente vai ao máximo trazer no podcast Vida Real, lá no perfil Além do Rubi, aqui no meu, é o que a nossa geração está precisando mais do que nunca, é entender a sua identidade, quem nós somos. E é muito difícil, né, a gente definir isso, porque muitas das vezes nós temos rótulos, definições que foram impostos, né, para nós mesmos durante a vida, de pessoas ao nosso redor, de nós mesmos, né, de falar quem sou eu, seja você. Mas quando Deus fala para nós sermos como Ele, igual a Adri trouxe aqui, é quando a gente consegue cumprir com o nosso propósito. Não é sendo quem nós somos, mas é sendo como Ele gostaria que nós fôssemos. E é importante a gente entender que não vamos ser perfeitos. Não vamos ser perfeitos. Nós vamos errar porque somos imperfeitos. Mas é a busca por imitar aquele que foi perfeito que vai nos fazer, de fato, viver o nosso propósito, sabe? Eu tenho que dizer pra vocês que se depender das minhas dificuldades, dos meus pensamentos, ontem mesmo eu tava numa luta interna muito grande. E, Dri, Deus te abençoe, porque isso que você acabou de compartilhar com a gente é algo que faz muito sentido pra mim. Ontem eu tava sendo muito eu, sabe? E é interessante porque ego, a tradução da palavra ego significa o eu interno, né? E ontem eu vi que eu estava com o meu ego ferido, né? Eu estava machucada de certa forma, eu estava decepcionada, magoada com algumas coisas, e eu estava lutando contra, porque muita gente não reconhece, e eu já estava ali, ainda tudo reconhecendo, aceitando que eu não devia aceitar aquilo para minha vida, né? Aceitando que assim, né? No caso que eu tenho que mudar essa situação. Porque eu não aceito mais guardar no meu coração esses sentimentos que são extremamente malignos, que é a mágoa, o rancor, a amargura. E ontem mesmo eu estava numa luta muito grande comigo mesma, porque o meu coração estava com esses sentimentos. E a Carol de ontem, ela não seria capaz de vir aqui para vocês e entrar para falar nesse podcast, sabe? É que nem, né, a Bia
estava comentando, isso é vida real. A gente tem os nossos bastidores, as nossas dificuldades, as nossas dores. E em muitos momentos nós estamos sofrendo de fato. E às vezes a gente acha que só vai conseguir edificar a vida de alguém, conseguir ajudar alguém ou cumprir com o propósito de Deus quando nós estivermos super bem. Eu vou te falar. Os momentos que Deus assim, mais fez obras, sabe? Que Deus mais fez movimentos através de algo que eu falei, algo que eu fiz, ou enfim, foram nos momentos que eu menos imaginei. Foram nos momentos que eu estava me sentindo mais incapaz. Nos momentos que eu estava me sentindo mais fraca, mais frágil. Nos momentos que eu estava me sentindo mais nada. Que eu, em si, como a Adri colocou, que eu não estava me sentindo, sei lá, suficiente, capaz suficiente. E o Senhor tem trazido no meu coração que é preciso que assim seja. É preciso que assim seja, que nos sintamos incapazes, porque é quando nós nos sentimos incapazes e fracos, no caso, que na verdade somos fortes. Porque quando a gente acha que vai conseguir resolver alguma coisa por nós mesmos, por quem nós somos, esse já é o maior erro, sabe? Porque o nosso próprio eu, se deixar, gente, ele entra nesse vitimismo que a Bia comentou, que é algo que, assim, eu tenho que abrir meu coração para vocês, é algo que tá me dando ânsia, sabe, nesses últimos dias. Eu tenho lutado muito, muito, muito contra, porque eu sempre, assim, eu fui uma pessoa muito vitimista durante toda a minha vida. O vitimismo continua aparecendo em várias outras situações, porque essas pragas, gente, é igual erva daninha em mato, em grama. Vai sempre aparecer, você vai ter que sempre estar arrancando e podando e, enfim, sempre, 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 sabe? E o vitimismo é um que, assim, chega a me embrulhar o estômago, tá? Me vindo uma indignação tão grande que eu não quero mais aceitar ser assim. Não quero continuar, acabou, sabe? É muito difícil. Mas quando a gente aceita, inclusive as dores, aceita que por trás das dores tem um crescimento, tem um amadurecimento, tem um agir de Deus, um trabalhar de Deus, um moldar de Deus, a gente aceita aquela dor com o olhar de Deus. Porque a gente entende que aquilo ali é uma aula, sabe? E, assim, a Bia comentou que sempre foi uma pessoa que buscou crescimento, buscou ser alguém melhor. E já no meu caso foi extremamente diferente. Eu sempre fui uma pessoa extremamente estagnada, que não buscava nada melhor e maior para minha vida. Eu, sabe aquela pessoa assim, extremamente medíocre, querendo ou não, porque eu não buscava nada além daquilo. Tudo que eu tenho nesse exato momento tá bom demais, mais do que isso estraga, sabe assim? Sem ambição nenhuma de vida, sem perspectiva de vida, sem esperança. Ué, mas Carol, sem ambição isso é tão bom. Não é, gente. Isso é algo que na nossa cultura brasileira, infelizmente, a ambição, ela tem um significado errado, né? Muito comum no meio das pessoas, né? Na sociedade, que é como se fosse algo ruim, mas a ambição não é ruim. Ruim é a ganância. A ganância é o que você passa por cima de tudo e de todos para conquistar tudo o que você quiser, custe o que custar. Agora, a ambição é nada mais, nada menos do que continuar buscando por melhora, por crescimento, por buscar ser melhor, buscar melhorar, enfim, sabe? Buscar por mais, não a todo custo, mas continuar se esforçando dia após dia, sabe? Dia após dia. E muitas das vezes, o vitimismo é exatamente o que nos para, porque a gente fica, ah, mas tadinho de mim, mas olha que eu tive a vida toda. Mas é assim que eu cresci, mas é assim que me ensinaram. Mas é que eu sou assim mesmo, que eu tenho essa dificuldade. É porque eu tenho essa luta mesmo. É porque essa dor aqui é uma coisa muito difícil pra mim. É porque eu tenho essa dificuldade me trava e tal. E isso acaba sem perceber, de forma inconsciente mesmo. Nós nos tornamos, né, vítimas de forma inconsciente, que é dando as desculpas, né? Infelizmente, as desculpas são mentiras gourmets que nós mesmos acreditamos. E são mentiras, muitas das vezes, sobre o nosso próprio respeito. No autoconhecimento, a gente vê que, eu sou tal coisa. A gente é definido por outras pessoas e por nós mesmos, por rótulos que não são verdade. A gente acaba acreditando naquilo e, por um momento, aquilo é instalado na nossa mente como uma verdade. E depois que é instalado e configurado, ele vai ditar o nosso comportamento e a gente vai acabar agindo daquela maneira, sabe? E isso entra, gente, em diversos fatores, sabe? No autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal tem muito isso. Que é, de fato, arrancar esses rótulos de mentiras gourmets que parecem assim até bonitinha e fofinha, mas que nós mesmos acreditamos. E que não diz respeito, não condiz
com o que Deus diz a nosso respeito. E isso é o mais importante, porque Deus é o único que tem a verdade sobre nós. Deus é o único que tem a verdade sobre nós. E às vezes a gente fica assim, nossa, Carol, mas como assim? Você quer dizer que eu não me conheço? Sim, infelizmente nós não nos conhecemos. E toda essa busca, essa trajetória... Ai, gente, vou puxar esse botão que tá me incomodando. Toda essa trajetória minha, da Beatriz, que a gente quer compartilhar com vocês, é exatamente nesses momentos onde a gente teve que aceitar muitas coisas, a gente teve que se desconstruir muitas coisas na nossa vida, nas nossas crenças, sabe? E infelizmente, gente, é algo difícil sim, e é doloroso, mas é algo que vale muito a pena, sabe? Muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E eu era uma pessoa extremamente contrária de buscar melhor, buscar crescer. A Bia era esse lado. Inclusive, aprendi muito com ela nisso. E eu era extremamente contrário. Eu dava tanto valor, eu era tão grata, dava tanto valor demais, extremo, né? Que eu sempre falo aqui pra vocês dos extremos. Dava tanto valor extremo pra tudo que eu tinha, que mais do que isso, não, nem quero, sabe? E aí você se torna extremista, porque às vezes Deus quer te dar mais. Deus quer te dar bênçãos, Deus quer te colocar em lugares maiores e melhores para se usar disso, porque Deus não é bobo, Deus é investidor, né? Deus não fica dando as coisas de graça pra gente, sabendo que nós muitas das vezes seremos ingratos, né? E não vamos usar daquilo para fazer o nome dele ser glorificado muitas das vezes, sabe? Porque ele conhece a nossa natureza humana, mais do que nós mesmos. Então, assim, Deus é investidor. Tudo que Deus nos dá, ele quer um retorno daquilo, é igual a parábola dos talentos. Então, a nossa vida, as bênçãos, elas parecem que começam a ficar vazias quando nós não compartilhamos, não levamos transformação para a vida de alguém. Porque Deus, ele é extremamente intencional. Ele sempre nos dá algo, faz algo na nossa vida com a intenção de abençoar outras vidas, outras casas, outras famílias com isso. Sempre. Então, vou ler os comentários aqui de vocês e vou continuar contando para vocês o porquê que eu não era nem um pouco ambiciosa. E o que tem de tão errado nisso. Vamos lá. A Laís, ó. Nossa, você está me descrevendo nesse momento. Laís, nós temos muito mais em comum do que nós imaginávamos. E muitas das vezes a gente acha que precisa ter uma palavra super, hiper, mega positiva, falar das nossas conquistas, porque isso é o que vai gerar transformação. Só que o que mais nos aproxima, o que mais gera conexão entre nós, são as nossas dificuldades, são os nossos pontos fracos, sabe? Mostrar, de certa forma, a nossa vulnerabilidade. Temos que ter cuidado, lógico, não mostrar a nossa vulnerabilidade do momento, porque algumas pessoas podem querer usar isso contra você. Mas se nós contamos as nossas vulnerabilidades passadas, que nós agora já conseguimos superar, enfim, né? Algumas é luta humana que todo mundo tem, mas assim, essas vulnerabilidades geram conexão entre nós. Porque, infelizmente, gente, aqui nesse mundo de rede social, de mundo artificial, virtual, sabe? Eles pregam muito perfeccionismo mesmo, muita perfeição. E a gente, o perfeccionismo nos trava, sabe? E infelizmente a gente nunca se sente bom o suficiente. Então, a gente vai se sentindo pior, inferior. E é importante que nós entendamos isso, quanto somos todos humanos. Adri, ó, ser você nos deixa prepotentes e arrogantes. Exatamente, Adri. Prepotentes, arrogantes, soberbos, sabe? Egocêntricos, nossa, orgulhosos. Gente, isso é o que a nossa natureza humana tem, sabe? Tem uma frase que eu achei muito forte, que é assim, tudo que tem de bom em mim é Cristo. É a essência de Cristo, que exala do Espírito Santo que habita em mim. Vou falar algo pra vocês. Eu sou muito pior do que vocês imaginam. Todos nós somos muito piores do que os outros imaginam. E às vezes a gente tem tanto medo do que a pessoa vai achar de nós, de uma coisinha aqui. Quer dizer, a gente tem medo do que ela vai achar, só que muito pior é aquilo que nós temos certeza sobre nós mesmos. Porque quantas coisas terríveis nós já falamos, pensamos e agimos que as pessoas nem sonham, sabe? Nos bastidores mesmo. Coisas que às vezes só ficam entre nós e Deus. Coisas mil vezes pior, porque nós somos assim. E é desse jeito, sabe? É importante a gente reconhecer isso, até mesmo pra gente não se sentir maior, sabe? Em algum sentido, enfim.
Quer se conhecer, conheça a Deus. Exatamente. O autoconhecimento nos leva a conhecer ainda mais o Senhor. E vice-versa, no caso. Porque o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Então, nós nos parecemos cada vez mais com o Senhor quando nós agimos como ele agiria. E é quando a gente abre mão dos nossos anseios mesmo, impulsos mesmo do nosso eu, né? Que nós de fato começamos a viver um propósito, nos sentimos plenas, em paz, felizes, porque quando a gente de fato está parecendo cada vez mais com ele. E é isso que nos traz liberdade. A gente se sente livre de fato nisso. Do contrário, nosso coração ele vai ficando pesado e parece que está acorrentado mesmo. A paz de Deus, Cá, amém. Amém, minha linda. Pessoal que está entrando. E é o seguinte, gente. Infelizmente a Bia, para quem está entrando agora, a Beatriz precisou se ausentar. Hoje esse daqui está sendo o segundo episódio do nosso podcast Vida Real. Você fala, como assim, Carol? Você está sozinha aí na live, no Instagram, nada a ver? Pois é. Infelizmente nós moramos distantes, né? Aqui na Bélgica, em cidades diferentes. E tem toda uma correria, um trâmite com criança, com filho. E a Bia estava aqui ao vivo porque a gente sincronizou os cochilos das crianças no horário do almoço para conseguir entrar aqui ao vivo e fazer, de alguma forma, fazer acontecer. Porque o nosso propósito é esse. Gerar transformação na vida das pessoas. Porque antes de ser nosso propósito, esse é o propósito de Deus para nós. Então, a gente sincronizou o horário dos cochilos. Infelizmente, a Iris, que é a minha sobrinha, acordou um pouquinho antes. E acho que ela quis dormir mais um pouquinho. Minha cunhada voltou lá para voltar a tentar fazer ela dormir, né? E o meu baixinho tá lá firme e forte ainda. Mas eu também não vou prolongar muito aqui não, porque o podcast Vida Real, né, do nosso canal no YouTube, se você não nos segue lá, Além do Rubi, e o podcast é Vida Real. A gente vai produzir conteúdo lá também para vocês. Carol, mas, nossa, faz muito tempo, né? Depois de quantos mil anos? Brincadeira. Saiu o episódio 2. Mas isso é assim, gente. Na sua vida também é assim, sabe? Enquanto nós esperamos para tudo sair perfeito da forma que a gente imagina, nunca vai acontecer nada. E a gente não vai sair do lugar. E esse é o grande problema da nossa geração, que está travada por causa desse terrível, desse perfeccionismo. É esperar tudo sair perfeito, assim como nós olhamos a vida dos outros, os vídeos e os palcos das pessoas aqui nas redes sociais, no YouTube. A gente só vê palco dos outros. O que está por trás das cortinas, os bastidores, né, os verdadeiros backstages que as pessoas falam no YouTube, até mesmo de programas de televisão, essas coisas, de cinema, sempre tem, né, o por trás das câmeras. E se a gente for ver e assistir, isso eu vou até recomendar para vocês, e eu vou fazer isso aqui em casa também. Nos backstage, nos bastidores, making off, enfim, todo esse negócio, vocês veem que não tem nada de perfeição, sabe? Muitas das vezes são coisas dando errado, coisas quebrando, eles tendo que, sabe, tentar fazer de um jeito para que o produto final, seja um filme no cinema de lançamento, seja um programa, um show, o que quer que seja, passe o melhor possível para os telespectadores, né? Isso é o trabalho deles. De certa forma, esconder ao máximo tudo de errado que aconteceu, vamos se dizer, né? Todos os imprevistos e passarem para as pessoas realmente o melhor, oferecer uma experiência maravilhosa e ainda assim, às vezes, em cima do palco, né, acontece imprevistos, o microfone não funciona, áudio ruim, porque na vida real é assim, gente. A gente precisa urgentemente unir forças para desconstruir essa realidade mentirosa que está sendo instalada na mente de todo mundo, sabe? Infelizmente. E é uma luta constante, porque a gente espera, assim, isso é uma das coisas, acho que, da nossa natureza humana, a gente espera, assim, tá tudo perfeito para fazer acontecer, e aí as coisas não acontecem, sabe? Então, olha, Adri, aqui, transborde com a sua vida real. Uau! Porque, no fundo, é assim que a gente transborda. É que nem, né, a Laís comentou, nossa, parece que você tá me descrevendo. Normalmente é nas nossas dificuldades em comum.
Não é na minha conquista, no que eu consegui, não sei o quê, porque infelizmente isso vai gerando uma certa distância. Por mais que nós também temos que compartilhar isso para que as pessoas tenham o quê? Esperança. Então, quando a gente compartilha as dificuldades e os desafios de uma determinada experiência ou situação, mas junto com isso, traz a conquista, quando dá certo e assim por diante, a vitória, né? A gente junta os dois, que de fato uma vida real sempre será composta pelos dois na mesma proporção, tá? Isso é vida real de fato. Então, sempre que você vê alguém que só mostra muito uma coisa, não sei o quê, parece que é muito perfeito, que só tem positivo. Ou só reclama, só fala ruim, só problema, e fala que é vida real porque só tá falando todos os problemas, mas na verdade ela tá sendo vitimista e reclamona, entende? Então, quando vocês verem esses dois extremos, vocês agora vão começar a ficar junto com a gente com essa sensibilidade mais apurada. Sempre que eu vejo um extremo, gente, nosso combate é contra os extremos, de nós mesmos, os extremos externos e internos, porque uma vida real, de fato, ela vai ter os dois. E a vida real de realidade, assim como a vida real de realeza. Então, qual que é a diferença? A gente começa a entender que tem uma nobreza. Nós estamos sendo enobrecidos, nós estamos sendo amadurecidos, nós estamos sendo refinados como realmente um diamante em cada uma dessas fases. Mas a dor, que é a fraqueza indo embora, significa que ela está nos moldando para sermos mais fortes. E é isso que Deus faz. Deus, ele nos molda para sermos mais fortes, ele nos fortalece. E quando que Deus nos fortalece? É nos momentos de conforto? Não. É passando conosco os momentos de desafio, os momentos de dor, de muitas das vezes sofrimento mesmo, sabe? Tem uma frase que, claro que tudo a gente tem que questionar, tá? A gente pode pegar aquilo como verdade absoluta, porque só a palavra de Deus é verdade absoluta, mas vamos analisar. A dor é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Essa foi uma das frases que mais me marcaram e mais enfatizaram, inclusive no dia do meu parto, tá? Para vocês saberem. Para quem não sabe, eu tive meu filho com parto normal, foi sem anestesia. Eu usei um gás que me deixava um pouco grog e eu ficava renovando toda vez que eu respirava, né? Mas, olha, a Bia chegou. Aí ele dormiu. Então deu certo, galera. Enfim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E o que seria isso, Carol? Às vezes a gente sofre de fato, mas o vitimismo é o que nos faz sofrer. A gente alimenta a dor. E aí, Bia, deu certo? Deu certo. Aí sim. Vamos ver por quanto tempo, né? Tá certo. Vou tentar falar mais baixo aqui. Tá me ouvindo nessa altura? Tô. E aí, é isso aí, gente. A dor do parto. Que uma das frases que mais me marcou foi a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, né? Então, às vezes a gente sofre, sim, em muitos momentos da nossa vida, a gente sofre de fato. Só que a gente vai continuar sofrendo enquanto o vitimismo estiver presente, né? Estiver dominando, porque faz a gente ficar alimentando aquilo. Sim. Então, quando a gente aceita que a dor, ela também traz coisas positivas, também traz crescimento, isso não é na hora, assim, gente. Ai, uma dorzinha, opa, ai, não vou nem baixar a cabeça aqui porque eu não vou. Não, é depois que você começa a sofrer um pouco que você começa a se perceber. Então, é quando vem as dores que a gente cresce. Eu acho que quando algo tá incomodando a gente, quando quer dizer que tem algo que a gente precisa tratar, né, em nós, para poder lidar melhor com alguma situação. Perfeito. É um chamado, né? É um alerta. Falando, me ajude. É desse jeito o tempo todo. E você falando para melhorar, eu lembrei que eu ia dar essa continuidade e foi bom que a gente vai continuar com você aqui, que é peça importante. Você falou que você foi uma pessoa que sempre buscou melhorar e crescer, e eu era, na verdade, o oposto extremo, o contrário. Eu nunca melhorar, mudar de vida, mudar qualquer coisa, não, Deus o livre. Eu queria a mesma coisa sempre pro resto da minha vida, né? Zero ambição. Tava tudo muito perfeito. Zero ambição.
Só que, né, eu expliquei pro pessoal que a ambição às vezes é vista como algo ruim, mas não é, né? A ambição, a gente precisa dela, porque é onde a gente busca continuar vivendo, né? Traz esperança, enfim, a ganância é ruim. Mas, sabe como Deus tem, inclusive, me ensinado, além de precisar de você, de outras pessoas na minha vida que foram me inspirando mesmo a buscar cada vez mais melhor, para lutar contra isso, é que Deus em si, ele é um Deus ambicioso. Uhum, Deus tem planos de nos fazer prosperar e não de nos fazer mal. com certeza. Deus quer mais e melhor para nós. Deus sempre faz promessas de mais e melhor. E muitas das vezes, por sentimentos de falta de merecimento ou falta de ambição, qualquer coisinha, a gente rejeita isso. Peraí, como é que isso pode ser bom, né, Bia? Às vezes parece uma humildadezinha disfarçada, mas não é. E antes eu Na verdade, achava que era. também as pessoas, e até eu mesma, antigamente, essa falta de ambição, ela é muito confortável, porque você se acostumando com o jeito que você é, com o jeito que você vê a vida, vai fazer com que você esteja sempre bem, vamos dizer. Agora, se você estiver buscando sempre melhorar, vai ser doloroso, porque quem está em movimento sempre vai ter alguma pedra no caminho, né? Agora, quando você só fica parada, você não tem nenhum obstáculo para vencer. Então, você sempre precisa estar em movimento para você crescer, né? Então, tipo, estar estagnado na vida é muito mais fácil do que você buscar o crescimento. Porque Com certeza. no crescimento você vai ter muito mais obstáculo, muito mais desafio, né? Então, às vezes é só um conforto mesmo que a pessoa tá e ela só quer ficar ali mesmo, não quer sair, não quer descobrir outras coisas, e isso é humildade. É. Só que não. Não. Só enganação mesmo. Porque é a tal da zona de conforto, né? É. Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas a minha vida não é confortável, tem minhas dificuldades, mas, gente, zona de conforto é tudo aquilo que a gente já tá acostumado, até os nossos problemas de sempre, sabe? Às vezes eu converso com algumas pessoas, até mesmo, né, familiares, que até conversando com a pessoa eu falei assim, você percebe que os problemas são sempre relacionados à mesma coisa e às mesmas pessoas durante anos? Tá na mesma coisa. Algo ali que incomoda, né? Tipo, não tem como ter os mesmos problemas com as mesmas pessoas sempre. Você precisa resolver para poder passar de fase, para poder crescer. Senão você vai ficar sempre na mesma. E a sensação que dá é essa pra pessoa, né? Parece, não sei por que a minha vida não vai pra frente, não sei por que nada dá certo. Mas é porque, de fato, pra gente passar pra próxima fase, a gente precisa encerrar esses ciclos e ir pro novo. E o novo que é dolorido, porque a gente não sabe, pega na nossa ignorância, né? Da onde a gente se sente perdido, de certa forma, né? Uhum. Então, é onde é doloroso, sim, gente. É a diferença de zona de conforto e de confronto. A zona de conforto, até os seus problemas de sempre, eles são muito mais confortáveis porque você já sabe como eles são. Você já está acostumado. Falar as mesmas coisas. É, Já está tendo modo automático, sim. né? Você não precisa fazer força nenhuma. Então, quando a gente troca, né, sai da zona de conforto para ir para a zona de confronto, você se confronta, confronta tudo novo. Você não sabe como que é uma zona completamente, né, desconhecida. Isso é sim, tem hora que é desesperador, é doloroso pra caramba, sabe? Mas é necessário. É. E todo E mundo que cresce passou por isso, você pode ter certeza. Não existe um ser humano que, cresceu, tá lá, mas não passou pelo que eu passei. Passou sim, a diferença é ela. Ele não, é essa, né? Ele não se permitiu ser parado por esse problema. Só isso. é. E eu acho que também quando a gente está sempre nessa zona de confronto, a gente necessita mais de Deus, né? Porque os desafios se intensificam, então a gente precisa ter ali um ponto de consolo para ser consolado, para ter mais força para enfrentar os próximos desafios. Bugou, Carol. Eu tô te ouvindo, e você?
Também, agora eu tô. Você tava me bugando. Agora foi. Então, eu tava falando que quando a gente tá nessa zona de confronto, a gente precisa sempre ter um apoio, né, de Deus. Sempre ter um lugar para onde a gente voltar para ter consolo, porque é desafiador você ter obstáculos na vida, né? Então a gente sempre precisa ter ali a sua, tipo, sua zona de conforto, e é Deus. Exato. E aí acho que é onde entra, né, no novo, na zona de conforto, entra o famoso deserto, né? Que Processos, né? A gente passa por processos na vida, porque sim, eu acho que para chegar onde eu tô, eu passei pelo deserto. Agora eu não vou passar mais pelo mesmo deserto porque eu passei fase. Eu sim, precisava me acrescentar minha, posso trabalhar na minha vida e criar uma nova criatura, né? Então agora eu não vou viver mais o que eu vivi antes, não vou ter os mesmos desafios, vão ser diferentes. Mas exato. eu vou ter eles. E a diferença agora é que eu vou enfrentar eles com Deus. Não vai ser sozinha, entendeu? Não vai ser com a força do meu próprio braço, porque eu já aprendi, eu já fui aqui Uhum. inteiramente. Então, é de a gente passa, né? Agora tem gente que tá na fase anterior, né? Que tá passando pelo deserto. Sim. E o deserto, ele é exatamente esse lugar onde a gente reconhece e entende isso de uma vez por todas, né, Bia? Que a É, nossa dependência está no Senhor. é. Que ao mesmo tempo que a gente está se sentindo sozinha, talvez querendo resolver tudo sozinha, ou outras vezes só reclamando e se, né, enfim, se lamentando por só estar sozinha e não ter ninguém para te ajudar. Mas o fato é, nesses momentos que a gente entende de vez que nós nunca estivemos e nem estaremos sozinhas, que sempre vai ter uma presença, né? E a presença em si com letra maiúscula, que é o que vai mudar tudo. Mas ainda assim, eu até gravei um vídeo, eu ainda não postei no YouTube, eu tenho que editar. E foi um vídeo que eu gravei no último dia, saindo do antigo apartamento, antes de mudar. Uhum. Tava todo vazio, o Abner tava lá embaixo, falei, espera aí um pouquinho que eu vou gravar um vídeo aqui, eu preciso gravar. E aí, tava tarde da noite já. E aí começou a me vir todos os sentimentos de tantas coisas que eu passei ali, naquele meu deserto, sabe, terrível. E aí, até no final, encerrando, fechando a porta, eu falei isso, que começa um novo ciclo, né, uma nova fase, e que vem os novos desafios e os novos desertos. Eu acho que em algumas fases específicas da nossa vida, a gente vai passar por desertos diferentes, né? É o que a Bia falou. Desertos diferentes, não os mesmos, Uhum. né? São outros. Agora o meu baixinho tá chorando. É, É, mas eu vou descer com ele, acho que ele vai ficar mais de boa. tá. Mas enfim, conta um pouquinho mais para o pessoal como que tem sido esse seu reencontro com Deus nesse deserto. Eu já venho, peraí. Eu não posso sair porque senão cancela lá. É. Então, no meu momento de deserto foi o momento onde eu reconheci a minha tendência e os meus sofrimentos, na verdade, foram eu tinha dificuldade em aceitar as diferenças da outra pessoa. No caso, foi o meu cônjuge, né? Meu esposo. Eu tinha dificuldade de aceitar as diferenças. Eu era uma pessoa muito manipuladora, que queria comandar. Então, eu tive muita dificuldade nesses aspectos e foi muito desafiador lidar com isso. Então, o deserto, esse momento de onde eu precisei me mudar, eu precisei buscar ajuda para que a gente possa melhorar o nosso relacionamento, tudo isso. Então, a minha ajuda eu encontrei em Deus, foi nele que eu consegui melhorar todos os aspectos da minha vida. Então, foi bem fácil quando eu me encontrei com Deus e ele ajustou tudo que precisava ajustar em mim. Ele corrigiu todas as minhas falhas. Claro que eu tenho muitas falhas ainda,
graças a Deus, a gente tá melhorando. E agora, né, com o podcast, a gente tá bem mais prontas para poder lidar com tudo isso. Tipo, a gente pode repassar tudo que a gente passa para todas as pessoas, né, Carol? Sim, Porque saiu dessa fase de deserto, a gente tá meio que curada, né, desse deserto que a gente passou e agora dá pra gente repassar as nossas pessoas. com certeza, Bia. Isso é uma coisa que eu tava falando aqui pro pessoal, e teve até uma pessoa que escreveu assim, nossa, parece que você tá me descrevendo. Parece que assim, a gente, né, o ser humano, ele se identifica mais com a dor um do outro, com a dificuldade, né, com a fraqueza em si, do que com as conquistas, com as qualidades, muitas das vezes, né? Porque eu acho que é algo que meio que a gente se sente de igual para igual, né? No mesmo nível, na mesma fase. Uhum. E isso até, assim, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, de fato, ele deseja que nós, né, multipliquemos, né? Igual a parábola dos talentos. Muitas das vezes o vitimismo iria nos parar. A gente ia ficar assim, ué, Senhor, mas, por exemplo, Deus pede pra gente. Aí a gente fica, ué, Deus, mas olha isso aqui. Mas olha isso aqui, por exemplo. Senhor, como assim? Eu tenho que gravar conteúdo. Olha a minha situação. Tô sozinha, sem rede de apoio, sem família por perto, né? Os pais, no caso, com a criança, com o menino pequeno. O Uhum. tanto que poderia nos parar, né, Bia? E isso não está acontecendo nesse exato momento, esse projeto nem ter começado, né? É a gente ficar Desafio. assim, e é um desafio gigantesco, gente, continua sendo. Mas o que diário, diário. Mas não importa, sabe? Que isso não seja grande o suficiente para nos parar, para ser maior, né? Grande o suficiente, maior do que aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Porque Ele sabe, né, Bia? E Deus sabe os nossos desafios mais que nós mesmos, sabe? Isso não nos impede dele nos pedir. Por quê? Sabe? Eu tava me pensando esses dias. Às vezes eu fico, né, me cobrando com algumas coisas. Eu acho que começa a se tornar doloroso quando a gente fica se cobrando, em vez de fazer por um princípio e querer fazer por obrigação. Não é assim que funciona. Aí parece que começa a ficar pesado, né? Porque o fardo do Senhor, ele é leve e o jugo dele é suave. Então, algo que também me marcou muito é, toda vez, se o fardo tá ficando pesado, significa que você tá tentando carregar sozinho, É, isso é. sabe? Toda vez que tá ficando muito pesado, de alguma forma. Ai, mas eu não vejo, não é não. Mas não é não. É sim, gente. É sim. É só de alguma maneira que você ainda não reconheceu e não chegou. Mas é. De alguma forma a gente está tentando carregar sozinho. Sabe? Ou então esperando, né, nossa redenção e a nossa ajuda de humanos. Às vezes a gente quer depender de pessoas, né? Depender que a nossa ajuda vai vir de outras pessoas. E aí a gente fica frustrado que a pessoa, né, não ajuda e tal. Eu acho que o principal, gracinha, o principal objetivo do deserto, né, é da gente reconhecer a nossa dependência de Deus e buscar a força dele. Igual eu tava falando sobre relacionamento, que foi muito difícil lidar com as diferenças do meu marido e tudo isso. Nessa época, eu ainda estava tentando mudar ele com a minha própria força, né? E não é assim. A gente tem que recorrer a Deus, a gente tem que recorrer a Ele para que Ele possa nos guiar em tudo. E na maternidade, se a gente não recorrer a Deus e pedir forças para Ele, a gente não dá conta. E a gente não dá conta. E é preciso que assim seja, né, Bia? É onde pensamos que somos fracos, que somos fortes por causa disso. Porque quando a gente reconhece que a gente está fraco o suficiente, tipo, não tendo força, é que de fato a gente é revestido pela força de Deus, que é dependente. Então é uma força que parece que o nosso ser ele só recebe de fato quando ele se esvazia de si mesmo. É, Porque quando a gente está sem força suficiente, a gente está cheio de força de alguma forma, parece que não sobra espaço para vir a força do céu, né? A força de Deus. A Laís está despedindo, eu vou ter que sair, Deus abençoe vocês. Amém, querida. E. Peraí, meu amor, segura aqui, ó.
E é algo que, assim, ontem, vou ser bem sincera pra vocês, vamos abrir bastidores aqui. Ontem, pra vocês verem que não é sobre ter uma vida perfeita, sobre ser uma mulher forte, inabalável, independente, né? Tem como ser todo, né? Não. Ontem mesmo foi esse dia, Bia, sabe? Que eu, assim, chorando mesmo, pedindo aos pés do Senhor, e eu falava em voz alta, Senhor, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. E Uhum. era quando eu percebi que de novo eu tava me sentindo sozinha, sabe? Passando por algo. E se a gente tá se sentindo sozinha, é porque de novo a gente ou tá se apoiando em estruturas de areia, em outras pessoas, ou em nós mesmos, quer que seja, mas se apoiando em qualquer coisa que não seja Deus. Às vezes a gente pode estar falando de Deus, mas não. Porque às vezes a gente também tem um orgulho de confessar, né? Muitas das vezes a nossa natureza, ela quer ter um certo orgulho de não confessar isso em voz alta, mesmo que não seja para outra pessoa ouvir. Mas a verdade é que muitas das vezes a gente precisa falar é para nós mesmos, falar para nossa carne, para nossa natureza humana, para nós mesmos. Nossas palavras precisam sair para isso, porque esse é o poder da palavra, ela declara coisas na nossa vida, boas ou ruins, né? E a gente precisa declarar essas palavras para, inclusive, colocar essa nossa natureza no lugar dela. Então eu Sim, falei em voz alta, não para Deus ouvir, porque Deus não é surdo, segundo. Eu quis é gritar, né? Mas enfim, Deus não é surdo, segundo. Deus, ele é onisciente, ele escuta os pensamentos sem você falar nada, né? Então, para que a gente precisa falar? Para enfatizar, para declarar isso no mundo que seja espiritual, mas principalmente para nós mesmos, porque é. a batalha na mente a gente perde se a gente querer lutar só na mente, lutar contra pensamentos, né? Eu escutei esses dias. Pra falar, já tira É, o peso das nossas costas, não é? Porque às vezes a gente tem tudo aquilo ali dentro de nós e é uma luta que nunca vai ter fim, né? sim. E isso eu escutei até numa live do Pablo, para mim foi assim revelador, sabe? Ele falou exatamente isso. Na batalha da mente você sempre vai perder, sempre. Se você tentar lutar só na sua mente, de pensamento contra pensamento, vou tentar pensar positivo contra pensamento negativo, esquece, você vai perder. Na batalha da mente você perde. Mas quando a gente começa a falar, só o pronunciar, declarar, isso começa a alimentar essa força, esse lado nosso que a gente precisa, né, alimentar para crescer e combater. Então, assim, é algo desafiador, gente. Assim, é real, é difícil mesmo, sabe? Vocês não pensam assim, a vida dessas duas meninas aí com filho pequeno, elas estão fazendo até live porque elas têm mais tempo do que eu, porque tem. Não, vocês não sabem das dificuldades que tá por trás das câmeras, que inclusive a gente tem que deixar de lado para fazer isso acontecer, porque senão, se a gente esperar tá tudo muito resolvidinho, se a gente esperar tá com o balcão sem nada na pia, sem roupa para passar, para lavar, para não sei o que, não sei o que lá, a gente nunca vai fazer. Nunca. É, E isso vai colocar a nós mesmos também. e Porque é importante, né, também ter esse momento onde a gente pode conversar com outras pessoas e pode inspirar e ajudar outras, né? Que talvez passando pelo mesmo momento, né? com certeza é a tal da prioridade, né, Bia? Enquanto não é que não temos outra, não tem mais nada para fazer, gente. Não. É que a partir do momento que Deus colocou esse propósito no nosso coração, a gente conversou e surgiu, né, o canal Além do Rubi lá no YouTube. Então, para quem não segue a gente ainda lá, tem o nosso canal no YouTube, que é Além do Rubi. E a série do nosso podcast, que é podcast Vida Real, que vai ser uma das séries que vai ter no canal em si, né? A gente vai ter tipos de vídeo também. Mas surgiu exatamente disso, sabe? De a gente entender a importância desse momento. A importância de nós compartilharmos isso com vocês, sabe? Para gerar transformação e crescimento para nós e para vocês também, para nós todas juntas. E esse propósito se tornou também uma prioridade. Porque às vezes a gente acha que só casa, né? Na vida de muitas mulheres, infelizmente, né, Bia? Elas acreditam que só prioridade é só casa, só tarefa. A gente às vezes fica obcecada com tarefa, com aquela perfeição o tempo todo, toda hora. E não, é questão de prioridades. Então, entre todas as trocentas tarefas que eu preciso fazer na minha casa, que são várias, eu garanto pra vocês, não são poucas. Né? Você bem sabe, né? Que são muitas, gente. Entre elas, uma delas
é esse momento, é esse podcast, né, esse canal, esse propósito. E faz É prioridade na nossa um vida. renovo a gente poder ter esse momento para conversar, distrair um pouco, porque somos donas de casa, né? Então, nossa maior parte do tempo a gente das nossas vidas. Então, tem é muito para nós e trocar experiências. Com certeza, Bi. É algo assim renovador que esses últimos dias, até o desfrutar, né, o contemplar, o descansar, o dormir, que são coisas que às vezes a gente acha que são coisas que a gente tem que fazer quando sobra um tempo, né, ou no fim do dia. E o Aaron tá se explicando também, tá? Contando tudo. Isso, na verdade, também são prioridades, né? E a gente também tem que se programar, tem que se preparar. Para antes de dormir, eu tenho, né, exercitado isso aqui em casa, lutando contra a insônia, a higiene do sono, né, todas essas coisas. Então, eu entendi que dormir, por exemplo, também é como se fosse uma tarefa. E às vezes tem que ser até um evento, você tem que se preparar com antecedência e tal. Porque se esperar acontecer, né, não vai acontecer. Então, nós somos donas de casa, temos as nossas realidades, né, no dia a dia, e dentre elas, esse momento se tornou uma prioridade para nós também, né, Bia? Algo essencial e importantíssimo, porque a gente entende que, assim como a gente precisa do alimento diário, né, para o corpo, a gente também precisa para a nossa alma e para o nosso espírito. E o alimento do espírito é a palavra, ponto. Né, também para a nossa alma, que são as nossas emoções, e isso daqui é uma das coisas que alimenta a nossa alma, né? Sim, é muito bom. Renova a energia, fica mais leve. Com certeza. Mas é isso, minha gente. A gente está chegando aí. Já passou de 1 hora, né? Ou não? Eu acho que a gente entrou aqui. Mas De novo também. vamos lá, inclusive, voltar para essa rotina, para essa vida real. Que, enfim, tem realeza nisso, tem grandeza nessas rotinas, tem grandeza de detalhes. Nós, de fato, estamos gerando não só uma família, né, uma casa, mas uma geração, né, Bia? Isso é muito nobre. Tem uma nobreza muito grande no nosso trabalho, inclusive diário. E esse podcast Mais importante, né? com certeza, assim não vai. Aqui que tudo começa. Tudo começa no lar. Para ir para o mundo precisa começar aqui, precisa ter paz aqui precisa ser nutrido, né? Sim. E eu quero falar para vocês, mulheres, que às vezes não trabalham fora, que cuidam só dos filhos, ou vice-versa, né? Qualquer que esteja sido a sua escolha, o seu motivo, a sua razão, você sabe por quê, você vai continuar dando o seu melhor. Continue dando o seu melhor. Mas para as que se sentem mal com isso, por várias crenças de sociedade, de hoje em dia parece que tem que ser uma obrigação, mulher tem que trabalhar fora, não pode, né, ficar em casa. Esses dias tentaram me convencer disso aqui, inclusive. Tentaram me envergonhar, porque eu não trabalho fora. Mas você fica tipo, o dia inteiro dentro de casa e falar de outra mulher também aqui, né? Pelo amor. O pessoal daqueles já tem essa cultura mesmo, né? Esse pensamento. E ela achou um absurdo. Um absurdo. Sabe? Eu fiquei com vontade de falar poucas boas, lógico, né? Mas, assim, no fim das contas, o problema é dela. Sim. Se ela ainda pensa assim. Nós já entendemos o nosso valor, né? A nossa nobreza. O problema é dela. É dela. Nós entendemos o quão grandioso, né? E real mesmo, de realeza, tem isso. Né? É a instituição mais importante da face da Terra. Por mais que seja por um tempo, né? A gente não fala que mulher tem que ficar dentro de casa. Você pode fazer, você pode buscar fazer algo que você goste, pode estudar. Não tem que fazer o que a gente gosta de fazer. Trabalhar fora, bom, né? Sim. E isso é algo que é muito interessante, Bia, porque se a gente for pegar o nosso exemplo, né, de mulher, que é o nome do canal, além do Rubi, né, que a nossa inspiração é nós buscarmos e ajudarmos umas às outras, né, a nos tornarmos como a mulher de Provérbios 31, que é a mulher sábia, né, é a mulher que
excede ao valor de muitos rubis. E se a gente for ver, ela era uma mulher que cuidava, né, da casa, do lar, dos filhos, né, da comida e tal, mas ela também era empreendedora. Sim, ela tinha, né, os negócios dela. Ela tinha vida, Tinha, mas ela cuidava do lar, primeiramente. com certeza, com certeza. Então, olha que coisa mais linda. Ela era assim, completa, né? É um exemplo de fato para nós. E com certeza, para ela ter se tornado essa mulher, ela rompeu as barreiras dos próprios vitimismos, sabe? Ela rompeu crenças que ficavam travando ela de fato. Ela se fortalecia no Senhor de manhã. Primeira coisa que ela fazia era isso. Ela dava prioridade para isso, né? Então nós temos muito a aprender com esse perfil dessa mulher. E o propósito desse canal, desse podcast é exatamente esse, para que possamos a cada dia nos tornarmos mais parecida com ela. É isso. Mas então tá. Ah, vamos então avisar o pessoal que a partir do próximo a gente vai ter convidados, né, Bia? Sim. Ser convidada. Tá? Também. E compartilhar as experiências delas. São pessoas muito, muito boas, né? Sim. Então vocês já vão se preparando, gente, que no próximo podcast nós vamos ter convidadas, convidados, enfim, né? Vamos fazer vários assuntos, porque como nós vimos, essa mulher, ela tinha muitas habilidades, né? Não porque, enfim, ela precisava fazer um monte de coisa como obrigação. Eu tenho certeza que ela entendeu que ela tinha um princípio por trás, um valor por trás, não como obrigação e tarefa que tem que fazer como... Não, ela entendeu que tinha um prazer em servir. E isso se torna mais leve, né, Bia? Então, é ressignificar tudo isso, né? Tudo com amor, né? Tudo com amor. Sim. Beijo, meninas, vou ter que sair e cuidar da netinha. A Adri falou e minha mãe falou, eu queria cuidar do meu netinho. Tá aqui, mãe. Se você quiser ver, eu tô precisando gravar um podcast aí. Ai, Senhor. Mas é isso, minhas lindas. Eu vou só ler um comentário que passou batido aqui antes da gente encerrar, que foi um comentário da Adriana. E ela, opa, tá muito aqui em cima. Opa. Nossa, não tá indo, que beleza. Aqui, ó. Questionei a Deus sobre minhas dores, e ele me disse que somos como uma colcha de retalhos que ele nos tece. Coloquei meu testemunho no Insta e a cada dia ele tece mais uma parte. Lindo, Dri. Uau. É exatamente isso. Estamos nos tornando uma grande coberta, uma grande colcha, né? E a cada fio, às vezes precisa ser puxado, mais ali, mais aqui, às vezes é uma agulhinha que vai, enfim, tá lá na sua alma. Mas que cada um deles são importantes. E para quem quer ouvir mais, né, ler mais desse testemunho, o perfil é da Adriana Mesquita. Tá bom, meus queridos? A Valci, os dias você está aqui. Não, infelizmente. Infelizmente, minha querida, não é todos os dias. A gente tem esse canal no YouTube, né, que é o Além do Rubi, e a gente começou fazendo um podcast lá. A gente fez o episódio 1 do podcast. E o segundo, né, então, marcar, esperar um momento onde a gente estivesse se vendo, né, pessoalmente de novo, para ter um momento assim como foi no episódio 1. Mas infelizmente não estava dando. E a gente adaptou a nossa realidade real. E o segundo. E o segundo episódio está sendo aqui hoje, inclusive no Instagram, aqui nesse novo formato, mas o que importa é a mensagem ser transmitida, né? Talvez o próximo vai ser presencial, né, cara? Vamos tentar, Uhum, porque sim, é melhor, né? com Mais certeza. gostoso, mas faz também, né? Com certeza, Bia. Então é isso, vamos falar com o amém. Amém, se Deus quiser. O próximo a gente vai estar uma do lado da outra. Vamos ter os pais dessas crianças para ficar com as crianças e a gente poder, né, gravar com um momento bem dedicado, né? Vamos se dizer, ainda mais. Mas é isso, minhas queridas. Deus abençoe grandemente vocês. Que esse seja o segundo de muitos.
e que as nossas dores possam ser cura para outras pessoas, tá? Vai ficar gravada aqui a live. Eu vou depois instalar ela, fazer o download e também vou disponibilizar lá no YouTube, tá? Mas eu quero convidar vocês a enviar essa live, a compartilhar com uma mulher muito especial na sua vida. Uma mulher que você admira, uma mulher que você quer ajudar, você quer dar uma força, que muitas das vezes ela em si não conhece, não reconhece o próprio valor, né? O valor que excede a muitos rubis, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio. Se vê no próximo episódio. Que Deus abençoe. Beijão. Amém. Outro, Bia. Deus abençoe. Amém. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Hum.